Muito bom dia, amados hermanos amados y irmãos amigos presentes e amigos presentes aquí en aqui Santiago, em Santiago, que es Zacatepeques, que é Zacatepecas, Guatemala. Guatemala. Ayer Ontem estuvimos aquí, el estivemos viernes aqui na sexta-feira, foi en San Bartolomé. em São Bartolomé. Ahí no pude llegar, estaba. Aí eu não pude chegar, o voo chegou, eu ya como a estava. mediodía. O voo chegou como no meio-dia, eu não pude estar, mas Sempre el deseo meu mío desejo siempre es sempre é estar siempre con ustedes, sempre junto com vocês no dia de atividade, de reunião, e Ya hoy es el último hoje já é o último desta viagem, o último dia. Ficou curtinha, y al verlos, se tornou curta. E ao vê-los, quando eu cheguei, sentí lo mismo, eu senti a mesma coisa, talvez, que as pessoas que passavam pelo Tabernáculo Brana, e nós falamos disso esta manhã, e elas viam lá, os que foram lá viram a foto do tabernáculo. O tabernáculo fica numa esquina, e as pessoas que passam pela estrada, elas veem, podem ver, e viam as pessoas em pé, esperando que as portas se abrissem para entrar lá no tabernáculo e esperassem que o irmão Branham chegasse já às 9 horas, 9h30, 10 por aí, e estar pregando ou pregar, porque tinha um desejo ardente, um ardor na alma pela palavra, por ouvir a palavra. Diz que onde estiver o corpo, onde está o corpo morto, aí se juntarão as águias. Diz assim, nesse tempo aí era o local, nesse território aí era o local onde estavam se juntando essas águias ali para escutar a palavra da grande águia, o Espírito Santo. E hoje, ao vê-los, bem cedinho aqui são as 5h20, mais ou menos, 2 horas antes de Porto Rico, fuso horário, mas certamente estão daqui desde que horas? Desde as 3 por aí? Alguns bem antes, desde ontem. E aproveitamos o tempo quando temos essas atividades que Deus nos permitiu ter, onde, além de escutar a palavra, louvar a Deus, orar a Deus, escutar a palavra, que é o mais importante, também temos companheirismo, uns com os outros tendo companheirismo. Me falavam que tinham pessoas em lugares que faziam anos que não se viam, de lugares por causa das distâncias, e que as atividades foram ou têm sido, tornou possível que elas se vissem, se encontrassem, mesmo que se vissem pelos telões, algumas coisas. Olha, eu vi fulano de tal, que fazia 5 anos que eu não o via. E tudo isso é uma medicina, é um remédio para nós. Também nos edifica, esse companheirismo uns com os outros nos edifica. E neste tempo final, ou do fim, no qual vivemos, se falou de um avivamento, último avivamento, o avivamento final, que traria para a igreja noiva essa fé de rápido. E a igreja noiva estaria avivada com a palavra, com essa fé de rapto que os trovões estariam produzindo em cada filho e filha de Deus. Esse ministério que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, precursou, anunciou, e ele disse que o Espírito Santo estaria no meio da igreja, trazendo essa fé de rápido. Diz este Espírito Santo que temos, o tinham no meio da igreja, o tinham aí no meio da igreja, mas existe uma diferença de tê-lo no meio do povo e tê-lo encarnado,
Porque o Espírito Santo encarnado nessa manifestação é a única vez onde se produziria a fé de rápido. Não poderia estar no meio da sua igreja. Tinha que estar dentro da sua igreja. E ao estar dentro desse instrumento, fica dentro da igreja como lugar santíssimo. E aí é que a igreja noiva poderia escutar essa fé de rápido. Diz que apenas com o que temos agora só temos fé, ou apenas temos suficiente fé para a cura divina. Apenas, e olhem todas as coisas gloriosas que aconteceram no tempo do irmão Branham. Muito mais, ou quanto mais quando esse Espírito Santo estivesse encarnado, trazendo a fé de rápido para os escolhidos. Tanto ia ser essa manifestação em cada filho de Deus, ia ser tamanha que os transformaria. Isso não poderia acontecer em nenhum tempo. E você pode ver como é que vai crescendo essa obra até chegar nesse topo, ou cúspide, mas pelo outro lado, do lado humano, o ver, aparentemente o ver bem mais simples, e mais simples. Começou com, olhem, desde os apóstolos, começou os mensageiros, o reverendo William Branham, tudo o que levou a termo, realizou o Espírito Santo através dele, e depois, esse poderoso anjo que veio, nos trouxe essas boas novas. E você pode ver neste tempo como de uma forma comum do povo, tão normal, Deus iria cumprir isso. Qualquer um diria ou pensaria, mas é como se fosse assim como andando para trás, vamos falar assim. E é ao contrário disso, porque em Deus em simplicidade Ele falou, enquanto maior Deus vai realizar ou fazer algo, mais simples Ele cumpre isso. Mas é tão simples que a mente humana, se ela ficar raciocinando isso, essa maneira, essa forma, provida por Deus para Ele cumprir aquilo que Ele prometeu neste tempo, vai passar em branco despercebido, e a pessoa entende isso e lê isso assim, passa em branco, se não vigiamos, se não lê. Mas se você tem isso, você se conscientiza disso e diz, verdadeiramente, e se Deus não me tem, não permitiu-me por a sua escolha, a eleição divina, que eu tivesse percepção profética, verdadeiramente eu aceito que teria passado em branco isso se eu não tivesse percepção profética, porque é muito simples o que Deus está cumprindo. E essa manifestação foi na sua primeira vinda, o que fez, com que fez que tropeçassem, o do povo hebreu tropeçassem, especialmente os líderes. Os líderes disseram, não, esse aqui não é. O povo também disse, então não é. Exceto certamente aqueles que estavam eleitos, escolhidos por Deus para ver essa manifestação. Mas a maior parte não creu. E ele diz que no tempo dos gentios aconteceria a mesma coisa. De um pequeno grupo, vejam quantos milhões de pessoas você pode tirar um pouquinho, um punhado dos crentes neste tempo, e é bem pouquinho. Agora, para essa manifestação foi que ele realizou ou fez essa mensagem de precursar, anunciar ao Espírito Santo. Olhem nesta mensagem que ele pregou, lutando pelo nosso povo. Ele diz, e tudo isso não está sujeito a uma quantidade de anos, mesmo que quando termine todo o programa, sim, então podemos ver quantos anos foram os que Deus tinha no seu programa para essa etapa messiânica. Ele vem falando dos 490 anos, mas para não ler tudo isso,
diz, para a etapa que o reverendo William Branham precursou, porque ele está precursando, anunciando uma etapa que virá no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como João Batista estava precursando uma etapa que viria no meio do povo hebreu, e antes de vir a etapa em que se cumpriria o ministério messiânico e onde começaria a semana número 70, antes disso o Messias já estava na terra. O véu de carne, onde o anjo do pacto estava feito carne, já estava na terra por quase 30 anos. Ou seja, que já estava no meio do povo. Já tinha nascido, já sabemos como aconteceu o seu nascimento, tinha crescido como um menino, uma criança. O vemos como uma criança também, como um adolescente. Aos 12 anos vemos ele no templo pregando. Depois não se sabe nada, até os 29 anos e meio não se sabe nada dele. Depois nós vamos saber o que foi que aconteceu durante esse tempo, todo esse percurso, trajetória desse instrumento. E depois começou ali essa semana número 70, nesse ministério messiânico. Agora falta a segunda parte, que cabe a esses 3 anos e meio desse ministério de Moisés e Elias para o povo hebreu, que é o que agora, olhem, diz, e se o Espírito Santo tinha na terra o véu de carne, onde o Espírito, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Espírito Santo se manifestaria em carne humana, se o teve na terra por quase 30 anos e depois se manifestou no seu ministério terreno para cumprir a primeira parte da semana número 70, a primeira parte dela, e a segunda parte, pois, a cumprirá nesse intervalo de tempo da grande tribulação, isto é, com o povo hebreu. Mas antes disso, Cristo terá na terra a sua manifestação no meio da sua igreja, e isso cumprirá tudo o que foi profetizado pelo Espírito Santo através do reverendo William Branham, que disse que o Espírito Santo, este Espírito que temos agorinha mesmo, diz que se fará carne. Este Espírito Santo, qual? Aquele que estava realizando, fazendo a obra através do reverendo William Branham. E mesmo assim, não estava feito carne, mas estava realizando uma obra através do seu instrumento, como sempre Deus tem operado o tempo todo, Deus tem feito assim. Portanto, terá que ter um véu de carne para poder se fazer carne. O título de propriedade também tinha que no fim do tempo ter véus de carne para se fazer carne, porque é a revelação de quem é Deus. O título de propriedade é palavra, é a palavra, é a teofania, e isso é o que está se fazendo carne em cada escolhido de Deus. Você escutou isso? É Deus encarnando-se nos seus filhos. Esse é o título de propriedade. É a palavra, a teofania, o verbo, logos, a Shekinah, o halo, a coluna de fogo em vocês. Ele nos disse, eu disse, vós, deuses sois, ó glória a Deus. Portanto, terá que ter um véu de carne para poder se fazer carne. Esse véu de carne terá que crescer até chegar no tempo em que cumpre essa parte do seu ministério, essa parte onde Cristo cumprirá através dele o que ele tem que realizar, fazer através de um véu de carne. Será Cristo em Espírito Santo manifestado na terra no meio da sua igreja. O Espírito Santo virá encarnado em um homem. Disse o reverendo William Branham. O que ele está fazendo? Está precursando, anunciando a vinda do Espírito Santo em carne humana. Agora, tudo isso tem a ver com o que corresponde ou cabe à semana número 70 lá para o povo hebreu. E isso lá reflete o que Cristo fará na sua igreja, e isso corresponde ou cabe à última parte de Cristo com a sua igreja, a parte final. Essa parte final é esta que estamos vivendo. Por isso, cada
milésimíssimo tempo nós aproveitamos nesse tempo final, essa milésima, aproveitamos o Espírito Santo no meio da sua igreja, trazendo-nos essa fé de rápido, a qual ela dia a dia, através do ensinamento sob carpa, está se dando para o povo. Portanto, povo guatemalteco, continuemos adiante em frente, e povo latino-americano, e onde quer que esteja, cada filho e filha de Deus, continuem em frente, perseverando, escutando os trovões, que é o que contém a fé de rápido. E o que não entendam agora, não fique preocupado. O importante é que você fez algo em primeiro lugar. Fez algo. O que é? Crer. Só crer, somente crer. Olha, quando o irmão Branham cantava isso, quantas pessoas cantam isso? Mas não sabem o que na verdade esse corinho envolve, porque aí ele estava falando para a igreja noiva, somente crer, somente crer. Ou seja, isso é o que ele te fala. Crê nele com toda a tua alma, com todo o teu coração. Esse não é o primeiro mandamento, amarás a teu Deus. Agora, busque isso para ler esses primeiros 3. Porque vejam vocês, se ele está se derramando nos seus filhos, e amamos a Deus sobre todas as coisas, e Ele estaria nos seus filhos, então cada um de nós também nos amamos uns aos outros. Não é a era do amor divino, é a era onde toda barreira é quebrada e tudo torna possível o amor divino. Tudo é quebrado com o amor divino. É o tempo onde mais se tem estendido e está se estendendo a misericórdia para seus filhos. Lembrem-se que Deus, aquele que ama, castiga, ou a quem ele ama, ele corrige. Bom, lhe dá já seja um cascudo, assim, bate na perna dele, falando assim com palavras humanas, em termos humanos, mas isso é a palavra. A palavra é que queima. E a pessoa diz, isso é para mim. Isso, aquilo, outro para mim, isso aqui é para mim. Mas, Senhor, Tu estás me corrigindo, Tu estás me limpando, e não de cara feia. Já estão falando comigo, de mim. Não, eu não quero isso. Então rejeita a correção. Não, Senhor, tudo que Tu tenhas que me falar, me dizer e de me corrigir, corrige-me. Fala-me pela Tua palavra e mostra-me o que está errado, mal. Mostra-me para Te agradar, sempre Te agradar, porque isso é o que eu quero, o que eu desejo. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Na lei, isso é São Mateus 22. Perguntam para Jesus isso. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus lhe disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua mente. Com tudo, com corpo, espírito e alma. Este é o primeiro e grande mandamento é este. E o segundo é igual a este, é semelhante. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque Deus está se derramando nos filhos, nos seus filhos. E se o primeiro é amarás a Deus, e se Deus vai estar no seu filho, então o segundo automaticamente amarás o teu próximo como a ti mesmo. Automaticamente temos que amar-nos uns aos outros, porque aquele que aborrece o seu irmão, então não está cumprindo o primeiro mandamento. Não é que eu amo a Deus, mas tu aborreces o teu irmão, então tu não estás amando Deus, porque Deus está nos seus filhos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e sempre nos mantenha agarrados da palavra pura, que é um ensinamento sob capa, sem acrescentar nenhum credo, nenhum dogma, coisa alguma, senão a palavra, só a mensagem, a palavra que está saindo sob o ensinamento de capa. Entenda. E que Deus ajude todos os ministros, todos os irmãos em toda a face da terra, crentes na mensagem da terceira etapa, para continuar nos corrigindo
e andando um passo mais à frente, andando para essa perfeição, para essa estatura de um varão perfeito, em direção a isso. Que Deus os guarde e os abençoe. E desejava ter assim um pouquinho mais de proximidade, e aqui os vejo bem mais perto, e aqui também nas câmeras, onde se está fazendo uma varredura, e quando eu estava também atrás, eu via tudo que você estava fazendo, mesmo que eu era o camarógrafo daqui. Eu falava para os rapazes que nos percorridos, olhem, agora Deus nos permitiu tudo isso, e se faz um trabalho que, se você vai buscar isso lá fora para fazer, é difícil e é muito custoso, mas Deus nos permitiu ter tanto as pessoas que Deus tem ungido para isso, e todas aquelas que indiretamente também fazem isso em cada país. E isso, pedimos a Deus que os abençoe grandiosamente, também sempre lhes dê sabedoria e entendimento para realizar, fazer esse trabalho, para que todo o povo de Deus possa ver, como ele falava, coloquem os telões, que em cada lugar possam estar vendo igualzinho, ou bem melhor, de que como se estivesse no lugar. Mas ele parou e deixou isso. Agora eu acrescento a outra parte. E quem prepara tudo isso, para que você possa ver isso bem, direito. Bom, aqui estamos atrás de alguns desses que trabalham nisso, e lá nas câmeras atrás também. E se torna possível isso que ele disse, que em cada país se veria igualzinho ou bem melhor do que como se você estivesse aí. Porque olhem lá, por exemplo, em Porto Rico, estão vendo todos os ângulos de todos os lados. E certamente eu mesmo não posso ver o que eles estão vendo lá. Não posso ver de lá todas essas pessoas. E eu fico olhando para o televisor e vejo então bem melhor do que se eu fizer assim. Vê, porque aí, olhem, ó, coloca aquela de lá para ver, essa aí, olhem só. Põe naquela de lá, vê, aí se vê de um ângulo. E todos aí estão, agora coloca para lá. Olha para lá. Vê? E tudo isso, nós damos graças a Deus, porque Ele nos permite poder ter o melhor para o povo. E se tem que corrigir alguma coisa, a gente corrige para fazer um trabalho bem, perfeito, que Deus se agrade. E depois vejam vocês que se prepara tudo, se grava, e já depois a pessoa quer dar um play numa atividade que já teve, e já tem todos os ângulos que se esteve fazendo ou tomando nos eventos nessa atividade. E isso foi o que o reverendo William Branham viu lá, ou aí. O anjo lhe mostrava, e certamente quando ele apontava, mostrava para tudo isso, você tem que ficar pensando nisso. Olha, tudo isso é um televisor, vendo essas pessoas enfileiradas, a pregação, as chamadas, as pessoas na fila. Assim que vocês têm que orar por esses camarógrafos e todos os que estão captando, filmando, que captem tudo, porque o anjo já, pelo menos o anjo já viu, já lhes mostrou a pregação, a chamada, a fila que se formou, até a estrada. Tem que pôr câmeras lá fora, ou pessoas que gravem lá fora, e depois vem as pessoas entrando. Então tem que ter uma câmera para ver aí quem entra. Entrou a maca, tem que focalizar nessa que está entrando, sendo empurrada por esse homem que saiu e a empurrou. Esse homem que apareceu e empurrou, e também na outra porta a saída. Ou seja, que tudo isso foi captado por uma equipe desse jeito. Tudo se cumpre de uma forma simples, e vamos cada vez vamos aumentando, crescendo, até chegar nessa atividade que ele viu. Tudo é um processo. Sejamos pacientes, também tenhamos paciência, mas ao mesmo tempo se diz que é uma obra rápida, mas é rápida, mas é bem feita. E Deus está em nós também fazendo essa obra rápida, mas bem feita. Por que rápida, bem feita? Por causa daquele que tem agora mesmo, tenha 40 anos.
E esteve, vamos dizer assim, depois dos 20, e esteve 15, 17 anos. Tinha um estilo de vida. E depois, nestes últimos 2 anos, um ano, Deus fez uma obra nessa pessoa. E ela olha para trás e diz: que coisa! Em tão pouco tempo Deus fez uma obra em mim que eu tentava por mais de 10 anos. É uma obra rápida ou não é uma obra rápida o que Deus está fazendo contigo? Com você? Claro que sim. É o milagre da palavra que está em cada um de vocês e em mim também, realizando essa obra milagrosa, dessa transformação desde o interior até que nos transforma. É Deus em nós, dando-nos esse título de propriedade, a sua presença, a sua essência em nós. E aí podemos ver como Tu és, Senhor. Oh, Tu és santo. Tu és o mais formoso, Senhor. Tu és sublime. Tu és o melhor. Tu és o mais grandioso, grande. Agora eu te vejo, Pai. Agora eu quero ficar parecido contigo. Agora eu te vejo como Tu és na realidade. Como? Pela palavra. Eu quero ser como o papai. Assim falavam as crianças. Eu quero ser como o paizinho. Agora eu te vejo, Senhor. Agora eu quero ser igual a Ti. E cada vez eu estou me parecendo mais contigo. Hoje eu me pareço mais, hoje eu pareço mais, até que somos iguaizinhos a Ele. Isso está por acontecer logo. Não fique desanimado nunca por nada. Continue em frente, lutando, perseverando. Algum dia não muito distante agora, dirá: agora sim que nada, coisa alguma me molestará, nada poderá entrar para que eu faça as coisas que não te agradem, Senhor. Agora sim eu estou selado, completamente selado com Teu Espírito Santo. E já tudo será perfeição, como diz o irmão Branham lá, na sexta dimensão, quando ele foi para lá, ó, isso era perfeição, mais perfeição, mais perfeição, mais perfeição. E para isso nós vamos nos dirigindo. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. E foi para mim uma grande bênção poder estar esses momentinhos assim, que não acontecem todos os dias, como a gente fala, e nós aproveitamos eles quando podemos. Que Deus abençoe nosso irmão Miguel grandiosamente também, e já nos estaremos vendo na atividade que agorinha mesmo está para começar às 7 horas, dentro de 1h20, às 9 de Porto Rico. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Os amo muito de coração. E tomem café, se não tomaram café, para que um bom apetite para vocês, para que estejam bem, não fiquem tontos na atividade. Deus os abençoe. Deus te abençoe. Esse é muito mais direto. Deus te abençoe, escolhido de Deus. Deus te abençoe, eleito de Deus. Deus te abençoe, primogênito de Deus. Deus te abençoe, deuses. E Deus os abençoe grandiosamente. Vamos.